Bem, ele não está à disposição ainda do técnico Francisco Diá, mas com certeza deve estar com aquele nervosismo bom, né? Porque só está nervoso agora, Bruno, quem se classificou, né? O nervosismo ruim ficou para quem ficou lá atrás, né? O Campinense pegando o Salgueiro aí. Qual foi o clima que você viu aí na saída do elenco, que já viajou na terça-feira lá para Pernambuco? Prazer tê-lo aqui, boa noite. Prazer, boa noite, Gustavo. Boa noite ao pessoal que está acompanhando o Itararé Esporte e ao torcedor do Campinense. Cara, o clima tá bom, os jogadores estão confiantes, principalmente pela situação que nós estamos, invicto no ano, temos grandes jogadores no elenco. Como eu disse para os jogadores que ficaram aqui em Campina Grande treinando, temos que chegar lá tranquilo, porque o empate para nós, com gols e uma vitória, independente de quantos gols for, vai ser muito importante para decidir em casa no próximo domingo. Pois é, o Salgueiro que a gente também tem acompanhado, não só pela Copa do Nordeste, mas também como é um estadual aqui tão próximo, Campeonato Pernambucano, um dos mais importantes do Nordeste. O Salgueiro vem na liderança do campeonato lá, né? O Náutico ali brigando por liderança com o Salgueiro. Então, embora sejam campeonatos distintos, mas são dois times em ótima fase, né? E eles ganharam do Sport, última rodada. Vai ser um jogo bom, mas espero que nós possamos conquistar o resultado positivo lá. Bruno, falando um pouco sobre a sua carreira, muitos times aí, muitos países, né? A gente já trouxe aqui a informação na entrevista que você deu no domingo lá no Amigão, mas faz um pouco aí uma triagem dos países pelos quais você já passou. O primeiro país que eu saí foi na Costa Rica, aí depois eu fui para a Armênia, para a Coreia do Sul, para o Irã, para os Emirados Árabes e por último, no Japão e agora por último eu estava na Tailândia. Quer dizer, deu para aprender muita coisa, né? Tem muita gente aí, acho que só quem tem experiência ao ponto assim de dizer passei por tantos países e conheceu tanta coisa é piloto de avião e aeromoça, né? Jogador de futebol que passou por tantos países aqui. Eu acho que é a primeira vez que eu entrevisto alguém que já passou o quê? 7 países fora o Brasil. Né? Qual deles você mais se identificou e qual teve mais dificuldades? Não em relação só ao futebol, mas também à cultura. Pô, em termos de cultura e dificuldade, graças a Deus não passei problema por nenhum, não. Mas o país que eu mais me identifiquei por ter sido campeão e por ter sido ídolo, tudo foi no Irã, onde fomos disputamos a Champions League da Ásia por eles, fui o segundo melhor jogador da Ásia, fui artilheiro pelo time. E um lugar que eu gostei muito também foi os Emirados Árabes, Dubai, que eu morei 2 anos lá. Mas dos restos dos países também foram maravilhosos, onde eu pude aprender muito com a cultura. Só a língua que não dá, porque é complicado. Mas a gente se vira no inglês. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a gente vai se virando. Se pedir que fale árabe aqui, japonês, não vai dar muito certo, não. Não dá, não tem como, não. Bruno, a gente vê várias vezes histórias de jogadores que saem do país, né, e voltam rápido. Quem não lembra do Viola quando foi jogar fora do país e dizia, sinto falta do feijão. Acho que também das mulatas, do samba, ele era muito chegado. Mas a gente vê muitos jogadores que saem também, às vezes, aventurando e que quebram a cara. Você já viu algum tipo de situação, se deparou com algum tipo de situação de jogador que foi, não era o que esperava e teve dificuldades, até a gente já viu em algumas matérias, de voltar para o Brasil? Sim, sim. Inclusive, eu acho que eu estava nos Emirados Árabes, no meu primeiro ano, um rapaz mandou uma mensagem para mim no meu Facebook, perguntando se eu morava lá, quanto tempo. Eu falei que morava. Eu falei assim, pô, eu tô aqui, cara. O empresário mandou vir para cá e que ia me arrumar um clube, não sei o quê. Eu falei, cara, eu acho estranho, desculpa. Eu acho estranho, porque já acabou a inscrição no campeonato. Não tem como. Aí fomos conversando, eu entrei em contato com o empresário para ver se ajudava ele. Aí ele acabou ficando, acho que 1 semana em casa. Eu hospedei ele em casa. Não conheci lá. Mas direto a gente vê esses casos de empresário que promete situações. Eu passei por uma, quase que eu passei por uma. Meu empresário estava nos Emirados negociando com algum clube para mim um ano passado, se não me engano, ano passado. E veio uma carta de proposta para mim de um clube de lá. Eu achei estranho, porque eu falei, meu empresário está lá. E não chegou, através dele não chegou nada. E um outro empresário falando para mim que tem uma proposta. Bom, eu falei, tá bom, né? Uma proposta boa, um time grande. Aí liguei meu empresário, falei para ele, quando ele chegou lá, falou que era tudo mentira, que tinha passado 3 jogadores lá através desse cara, que esse cara estava sendo procurado pela polícia. Mas esses casos é o que mais acontece, tem que ter cuidado. Que nem eu falo, eu estou com 30 anos, estou experiente, a gente não pode ficar caindo em qualquer ladainha de empresário, não. A gente, como falou agora, muitos jogadores brasileiros estão fora do país, às vezes a gente nem sabe, né, o quanto de jogadores aqui a gente produz para outros eixos que não sejam só na Europa, agora a China tem absorvido, Estados Unidos. Realmente o futebol brasileiro exporta muitos jogadores.
você tocou na figura do empresário. Na maioria das vezes, quem leva esses jogadores são empresários brasileiros mesmo. E o mundo do empresariado no futebol, ele é repleto, como a gente sabe também, de pessoas que não condizem com aquilo ali, né? Que não trabalham futebol, né? Não, geralmente, por exemplo, o meu empresário tem conhecimentos com os outros empresários dos países. Então, vamos supor, vou citar um exemplo que eu estava nos Emirados. Quando eu fui para lá, eu joguei a Champions League contra o time de lá e eles gostaram. Só que, através dos empresários locais, árabe no caso, entraram em contato comigo com o meu empresário, perguntando que tinha interesse em mim, assim, aí acabou sendo negociado. Geralmente, quando você vai para fora do país, tem sempre um local envolvido nas negociações. E o empresário também, às vezes, é complicado. A gente tem que saber lidar, porque tem empresários bons e tem empresários que se diz que é empresário e nada. Conheço vários casos, na Tailândia mesmo, passei por uma situação desagradável agora, em termos de empresário, em termos disso, aquilo, mas, graças a Deus, hoje estou empregado, estou feliz e fazendo meu trabalho aqui no Campinense. Já tem mensagem chegando aqui para o Bruno, dizendo aqui, seja bem-vindo ao nosso clube, hoje tem vitória, 2-1 para cima do Salgueiro. Tá todo mundo apostando no 2-1, porque 2-1 foi só o que aconteceu ontem, né? A Dani Raposeira, inclusive, o Campinense já jogou lá, já venceu, né, dentro da casa do Salgueiro. Vê aqui, Mailton Raposeiro, esposa, Wellen, filha, seja muito bem-vindo ao ex-campeão paraibano. Bruno, um abraço, pessoal desejando boa sorte ao atacante do Campinense. Deixa eu ver mais aqui. Aqui é Elane Santana, irmã do Alisson, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, Lani, né? O zagueiro que está de volta ao 13 Futebol Clube. Seu início de carreira foi sempre como atacante, porque eu já entrevistei aqui atacante desse porte, assim, alto, né? Que dizia, não, no começo queriam que eu fosse goleiro, né? Ou jogador de basquete, ou jogador de vôlei. Sempre foi o gosto do Bruno ser atacante? Sim, eu sempre fui atacante. Só uma vez, quando jogava amador na minha cidade, estava numa fase de não fazer gol, aí o treinador queria que eu fosse zagueiro, só que daí eu falei que não queria e, graças a Deus, estou seguindo a minha carreira como atacante. Inclusive o Rodrigão aqui, eu acho que isso foi em entrevista, ele disse que já foi volante. Se eu não me engano, ele já foi volante quando começou, no início, né? E agora hoje é artilheiro do Brasil, né? Quem me dera. Quando você veio para o Campinense, já sabia que o Rodrigão, de certa forma, vai deixar o time, tem essa negociação já certa com o Santos, e o seu contrato é de 3 meses, o pessoal já vislumbra, porque vários jogadores que têm vindo para o Campinense têm feito contratos até maiores, mesmo sem o Campinense necessariamente ter o preenchimento do segundo semestre, né? No seu caso, como é que foi? No meu caso, é de 3 meses só, que é o mínimo que você pode fazer, só que podemos ter uma conversa futuramente para poder renovar para a Série D. Mas está tranquilo, eu vou procurar fazer o meu trabalho para, quem sabe, poder renovar ou abrir as portas para outros clubes também através do Campinense. Aproveitando um pouco da sua origem também, né? Você é de Americana, do interior de São Paulo, e a gente sabe que o futebol paraibano, em alguns anos aí, tem buscado jogadores em séries, né? Não necessariamente as de grande destaque, mas a gente tem também jogadores que saíram daqui e estão jogando Série A de Campeonato Brasileiro, de Campeonato Paulista, né? Queria que você falasse por que São Paulo produz tanto jogadores que muitas vezes preenchem, a gente fala do Brasil que preenche o mercado fora do país, e São Paulo é uma espécie de Brasil dentro, né, desse contexto aí, dentro do próprio país. Por que São Paulo produz tantos jogadores? É só por questão populacional e o Brasil produz jogadores de forma natural, ou é questão de base de investimento? Olha, cara, eu creio de base de investimento, mas também porque é um campeonato forte. É um campeonato, se você pegar... Eu, como joguei em vários lugares fora do país, eu sempre falo isso com os brasileiros fora. Se você pegar um Campeonato Paulista de uma Série A2 aqui no Brasil e você levar para fora, com certeza um time de grande nome, por exemplo, vou citar o Bragantino, que eu estava lá e está disputando a Série A2, porra, para mim iria ser campeão fácil, pelo nível de futebol nosso brasileiro. Mas eu acho que é mais pelo investimento, mais pela base, mais por eles gostar muito mais de futebol e estar envolvidos. Os empresários, eu creio que os empresários maiores ficam centrados lá em São Paulo, Rio de Janeiro, nesses lugares, então eu creio que seja por causa disso mesmo. O fortalecimento do estadual, né, que você falou. A gente fala aqui muito que é importante que 13, Campinense, Botafogo preencham calendário, porque são as principais equipes e tem a quem dá, digamos, satisfação, ou seja, tem torcida. Mas enquanto o Campeonato Paraibano não for fortalecido, dificilmente essas equipes também vão ter mais solidez em competições nacionais, né? Eu acho. Eu, vou ser sincero, eu não ouvia muito falar daqui, por morar muito tempo fora também e viver no cenário paulista. Mas, ultimamente,
por estar revelando um grande jogador novo para um time grande de São Paulo, eu ouvi falar muito. Inclusive, acho que um dia antes de viajar para cá, a gente estava assistindo o Globo Esporte, acho que era o Esporte da Band, Isso. e estava falando do Rodrigão. Aí eu estava com a minha esposa, eu falei para ela aí, tá falando do Campinense. Ela falou assim, pô, que legal. Antes a gente não ouvia falar, e agora por causa de um grande jogador que está numa boa campanha, estão podendo ouvir do Campinense. Aí eu comecei a procurar na internet e vi que realmente posso ser referência. E, cara, eu acho que o futebol, independente se é São Paulo, Rio ou não, tem grandes jogadores. Inclusive, aqui no Campinense mesmo tem grandes jogadores. O Roger, pô, eu treino com os caras que não foram para o jogo, tem qualidade. Só que tem que ser mais valorizado, tem que ser mais investido para poder dar uma erguida no cenário. Com certeza. Bruno, obrigado aqui pela participação. Boa sorte na torcida logo mais, né? Que é daqui já para o sofá ou para alguma cadeira para acompanhar essa partida, porque vai ser importante para o nosso futebol, como você disse, né? O futebol valorizado tem que ser de dentro para fora, né? Não pode ser de fora para dentro, até porque a nossa realidade ainda é hoje o Campeonato Paraibano. Depois é consequência, sim. né? Agradeço vocês pelo convite. Quero mandar um abraço para minha família, para minha esposa, com meus filhos que estão vendo. Tem uns amigos meus que ficam toda hora mandando WhatsApp para mim. Pô, manda um abraço para mim, manda um abraço para mim, pessoal do futebol, que eu estou de férias direto em Americana, a gente faz jogar, participa lá da brincadeira com o pessoal. E mandar um abraço para vocês. Eu agradeço mais uma vez pelo convite. Tá certo. Então, Bruno, boa sorte aí. Novo atacante do Campinense apresentado no último domingo.